Será que vendas é um processo emocional ou é um processo racional? As pessoas tomam decisão de comprar algo baseado na emoção ou na razão. É isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal, sou Vinícius de Sá, empresário que te ajuda com os meus conhecimentos a você chegar mais longe. E bom, eu treino sempre a minha equipe dizendo que venda é 110% emocional. 110% emocional porque as pessoas tomam atitudes baseadas na emoção e elas justificam na razão. Então a gente tem uma parte do nosso cérebro que é o que decide as coisas, que é baseado na emoção, que é o cérebro límbico. Então a gente toma impulsos, atitudes por impulso, baseado nessas emoções. E como seres humanos inteligentes, a gente consegue racionalizar para nós mesmos uma razão para ter tomado aquela decisão. É muito fácil a gente achar a razão para a gente explicar para nós mesmos que aquilo foi uma boa decisão, quando na verdade foi uma decisão puramente emocional. Então até eu digo, né, que decisões de compras que têm relacionado ao B2B, né, que é empresas adquirindo, que parece ser um processo mais racional, na verdade são também muito emocionais. Eu digo que empresários até tomam mais a decisão pelo emocional do que pelo racional. Não existe venda baseada puramente na razão, e essa razão ela está maquiando uma emoção que vai liderar aquilo. Então vou dar um exemplo aqui que eu treino muito minha equipe. Minha equipe ela vende um produto imobiliário que é de 60 a 120 mil, 150 mil, que é uma fração imobiliária, né? Um modelo que está crescendo muito aqui no Brasil. E a gente atende o nosso cliente e faz uma venda que tem seus gatilhos mentais, sim. A gente não consegue fazer a venda sem esses gatilhos mentais. A gente poderia puramente ignorar tudo isso, não, vamos fazer uma venda racional, o cliente tem que comprar porque ele quer, e aí a gente não vai fazer nenhuma venda com um gatilho mental, que isso é errado, e a gente não ia vender, a gente não ia transformar a vida das pessoas como a gente faz um empurrão emocional nela para um caminho que a gente acredita que é muito bom para ela. Não é porque você está usando gatilho mental para vender alguma coisa que você está fazendo mal para ela. Está fazendo mal para ela se o teu produto for ruim e não atende a necessidade dela, se você não escutou a necessidade dela e não viu o que é para ela. Agora, se você qualificou um cliente teu, você sabe que faz bem para ele, se você não usar gatilho mental, ele não vai fazer o processo de compra. É assim que o ser humano funciona. É assim que ele funciona. Então quando você tem uma venda, a gente cria gatilhos como prova, ou seja, não adianta a gente falar, a gente tem que provar, ele tem que ver com os próprios olhos. A gente usa a prova social, a gente usa outras pessoas falando bem a respeito, isso é um gatilho. Eu uso também o gatilho da transparência radical, ou seja, falar sempre a verdade, isso também é um gatilho, porque o ser humano ele fareja aquilo que é certo, aquilo que é errado. A gente usa ancoragem, ou seja, a gente faz uma conta para ele do quanto seria mais caro se ele não tivesse a nossa solução. E esse valor é sempre maior do que o preço que a gente vai apresentar. Se a gente não fizer isso, né, a pessoa ela não vai ver valor, vai ver o preço quando a gente colocar ele lá, ele vai achar muito alto. Agora se a gente mostrar, por exemplo, que ela gastaria em férias durante 15 anos 400, 300 mil, pagar 150 mil num produto que é para a vida inteira fica mais barato no nosso caso aqui, né? Ou seja, a gente entra com essa ancoragem, com esse contraste, que é um contraste verdadeiro, um contraste íntegro, para mostrar que nosso produto é barato, para fazer esse contraste racionalizar. Não, pera, 150 mil não é caro, ele é barato. Então a gente usa desses gatilhos também, pode dizer assim, para fazer a venda. Para realizar a venda, a gente usa argumentos emocionais. A gente usa argumentos como: olha, imagina como você vai estar com seu filho na Disney, imagina quando você vai estar viajando com a sua esposa para Cancún, sentindo aquela areia mais fina como talco, sentindo aquele sol e aquele vento na sua cara. A gente usa argumentos emocionais para ele pensar: poxa, eu quero isso para minha vida, eu quero isso para mim, eu quero tomar essa decisão, eu quero algo que é bom para mim, porque as pessoas tomam decisões até boas em algo que emocionou elas. Por exemplo, quando elas vão casar, né? Quando elas vão casar, elas tomaram uma decisão emocional, que depois vai ser justificado na razão. Então, é interessante que você tenha uma venda emocional e seja racional também. O racional serve para quê nessa parte? Não para fechar sua venda. A pessoa pode tomar a venda 100% no emocional. Só que esse racional ele faz ter um cancelamento menor, uma satisfação maior do cliente, porque depois de um tempo, quando cai a emoção, ele vê: não, peraí, todas as razões realmente, né, fazem sentido para mim.
Então a venda com a gente faz uma grande carga emocional para vender e uma grande racional para ter depois o que? Indicação, ter satisfação no cliente e não ter cancelamento. Para isso que serve a razão, para ter uma empresa, né, uma empresa perene que receba indicação. Mas para vender naquele ato é emoção. Agora, se você não tem uma boa razão para o cliente continuar pagando, aí sim você vai ter problemas, você vai ter clientes insatisfeitos, tá? E vou dar aqui um exemplo bem importante que a minha equipe usa, né? Que eu treino a minha equipe, aliás. A gente faz um atendimento com o cliente, né? Às vezes a gente não consegue fechar na primeira vez, principalmente se ele não está com a esposa lá. Acontece, a gente tenta sempre agendar a esposa, né? Que é o tomador de decisão, o marido nem a esposa tomam decisão sem um sem outro. A gente coloca os dois lá e a gente consegue fazer a venda de impacto. Agora, quando não está um dentro da call, a gente reagenda para ele para falar com a esposa e tomar a decisão com a esposa. E aí, cara, os meus closers às vezes se enganam, né? Falam, pô, o cliente tá fechado, tá tudo fechado e tal, o cara tá empolgado, ele quer sim, vai fechar. E eu pergunto para esse closer, pô, daqui a quanto tempo você marcou a segunda reunião para falar com a esposa e decidir? Ah, daqui a uma semana. Eu garanto para a pessoa que ela perdeu a venda. Perdeu a venda, porque a emoção dura 48 horas. O máximo que ela tem que marcar é em 48 horas. Se ela marca em 48 horas e fala com a esposa, para falar com a esposa e tomar a decisão depois de ter apresentado a primeira, ela consegue a venda. Se não, ela não consegue a venda. É simples assim, é preto no branco. E a pessoa não entende. Não, mas o cara garantiu, o cara falou que tem dinheiro, o cara falou que é tudo que ele quer. E aí depois ele aparece, né, com esse cliente que quer muito, ele aparece mandando um áudio dizendo, apareceu o conserto do meu carro, apareceu não sei o que, apareceu não sei o que lá. Ele arrumou uma razão para justificar a emoção agora, que é ficar dentro da inércia. Então o cliente ele tem naturalmente ele quer ficar dentro da inércia. Ele não quer tomar decisão. Nosso cérebro ele não quer gastar energia, pensar, não quer nada novo às vezes. Ele quer a segurança daquilo que já está funcionando. Então um mundo novo, né, você dá aquela carga de emoção. Quando cai essa carga de emoção, a inércia fala mais alto. Ele vai justificar qualquer razão. Ele vai arrumar qualquer razão para isso. O carro bateu, a sogra não sei o quê. Qualquer uma. Se não tiver ele arruma. Porque é batata, passou de uma semana a pessoa não quer mais. Ela queria muito, depois de uma semana não quer mais. Dá água pro vinho assim. E não é pra ficar discutindo por quê. Porque a pessoa queria muito e depois de uma semana não quer. É assim, ponto. Então meu closer, quando sai da primeira reunião e ele precisa agendar a segunda reunião, ele tem que sair com a reunião agendada. Não pode, não, a gente marca depois, não. Então vamos lá, fulano, às 18 horas amanhã, então, com você e com sua esposa, dá? Não dá? Então 20 horas, eu tenho um horário aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho horário, né, ou seja, eu uso até a escassez desse horário, ou seja, continuo usando gatilho mental é pra tudo. Deixa eu ver se eu tenho, claro que tem que ver se tem ou não, porque às vezes não tem. Então ele, não, deixa eu ver se eu tenho, a agenda tá um pouco corrida, em geral está corrida, então ele pode falar isso com total integridade, a gente estava lotado de agenda, então ele usa essa informação. E fala assim, olha, semana que vem não tenho. E realmente não tem, porque a gente não tem horário aberto pra semana que vem. Em geral a gente só tem os horários abertos para os nossos closers perto. Então ele fala, ó, semana que vem eu não tenho, mas eu tenho amanhã às 20 horas. Pode ser, ou seja, marca de um dia para outro às 20 horas. Se conseguir reagendar esse cliente que quer muito com a esposa, é venda. Se não reagendar, se demorar uma semana, não é. Até quando contrato, a gente faz 2 etapas aqui, nosso produto é caro, então a gente faz... O cliente paga no dia seguinte ele assina o contrato. E muitas vezes, cara, o meu closer falava assim, nossa, o cara pagou aqui 7 mil, eu marquei pra semana que vem que ele preferia a semana que vem. Eu falo, cara, tua venda vai cair, a pessoa vai querer cancelar, a pessoa vai desistir da compra. Ela pagou, mas demorou uma semana, ela vai desistir da compra, eu tenho certeza absoluta que ela vai desistir da compra. Porque era um negócio ruim? Não. Porque ela vai pensar assim, cara, é melhor onde eu tô. No meu mundo conhecido. Então se você demora, né, para assinar o contrato com ela tende a voltar ao estado do original, porque caiu a emoção. Agora se você assina num dia, você pega o pagamento no dia e assina o contrato no outro, que é o nosso padrão aqui, essa venda não cai nunca. Ela poderia até cancelar, tá? Ela poderia até cancelar depois, em 7 dias aqui, mas ela não cancela, porque ela finalizou o loop. Quando você abre o loop, olha, ela pagou, mas ela não assinou o contrato, ela se vê no meio termo, então é mais fácil ela dar um passo para trás do que para frente.
e ela sempre cancela, é batata, né? O closer se engana muitas vezes. Não, mas tá sempre o seu seguro, o cara esclareceu tudo, o cara te conheceu há muito tempo, né? O cara gostou, o cara pode pagar, o cara é milionário. E é sempre assim, eu dou até risada internamente, eu falo, cara, tô vendo, tá com perigo de cair, cara. E cai sempre, é sempre assim. É muito engraçado como o cliente toma uma decisão 100% no emocional. 100% no emocional, independente se é algo bom pra ele ou não. É no emocional. E por isso que você não deve negligenciar o uso de gatilhos mentais. Seria muito lindo eu falar que, nossa, não preciso usar gatilhos mentais. O que eu falo é você não pode fazer sem transparência. Sem transparência não dá. Faça tudo íntegro. Íntegro. O que você falar tem que respeitar a verdade, mas tem que ser falado para influenciar principalmente o cérebro límbico dele, o sistema límbico dele, que é o que toma a decisão. Se a decisão que você tem para ele é boa. Senão você vai perder no mercado, senão você não vai transformar a vida de ninguém. Porque eu não uso gatilho mental. Pô, gatilho mental de dar autoridade, tu não usa, você não faz o marketing pessoal seu, você não mostra quem você é importante, você não mostra os clientes que você atendeu, você não mostra quanto a tua solução pode economizar para ele, você não mostra uma oportunidade para ele naquele momento, ele mostra uma oportunidade que ele pode se beneficiar naquele momento, ou seja, gatilho mental da urgência e da oportunidade. Todo mundo quer uma oportunidade, todo mundo quer ganhar na negociação, então a gente dá para a pessoa isso, para ela tomar a decisão na hora. Então é isso, venda 100% na emoção e justificada na razão. Um grande abraço, espero que tenha te agregado e eu te espero aí no próximo vídeo, tá? Próximo vídeo aí com certeza vai ser um tema interessante que nem esse, que eu acredito que foi. Se achou interessante, você se inscreve e deixa seu like, beleza? Fechou? Abraço.